Vamos abrir a nossa Bíblia nesta noite em Apocalipse capítulo 3. Já estamos na quinta igreja da Ásia, quinta carta de Jesus à igreja de Sardes. Carta à igreja de Sardes, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Estamos aí na sequência. Encerraremos a última quarta-feira do ano com a última igreja. Estamos aí há 2 quartas-feiras de encerrar esse estudo, falando ainda também sobre escatologia, sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de novo, nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Estamos diante de mais uma carta a uma das igrejas da Ásia. A igreja, queridos, de Sardes, como o próprio nome diz, estava localizada na cidade de Sardes. Sardes era a antiga capital do reino da Lídia, o império de um rei muito famoso chamado Creso. Este rei ele ficou tão conhecido pelas suas riquezas, pela sua quantidade de bens, que o seu nome se tornou sinônimo ou de riqueza ou de comparação. Quando alguém queria se referir a alguém rico, dizia: fulano de tal é rico como Creso. E a cidade de Sardes, ela estava localizada em uma alta colina. Ela tinha muros altos e fortalecidos e fortificados. Essa cidade se considerava inconquistável. No entanto, por 2 vezes, essa cidade ela foi invadida. Quando os seus soldados ou vigias estavam dormindo, conta-se que essa cidade orgulhosa caiu nas mãos de Ciro em 529 a.C., sendo cercada por 14 dias, sendo invadida por um buraco na muralha. Mais tarde, em 2018 a.C., também foi dominada por Antíoco Epifânio, da mesma forma que Ciro, ela foi dominada
por 2 vezes. Ela se achava inconquistável, mas a sua vigilância ainda era falha. Era uma cidade fabulosa, por suas riquezas, por seu luxo. Suas abundâncias vinham do rio Pactolos, que fornecia ouro, prata, em grandes quantidades. Suas águas de tão excelentes eram tidas como indispensáveis à boa saúde. No ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi parcialmente destruída por um terremoto e logo depois reconstruída pelo imperador Tibério. Hoje, quem visita a Turquia só encontra ruínas de um passado, de uma cidade que se elevava aos céus, mas que hoje só existe ruínas. Infere-se que a igreja em Sardes tenha sido estabelecida também durante a 3ª viagem de Paulo, quando ele visita toda a Ásia, e possivelmente ele também passou por ali e evangelizou as pessoas daquela cidade. Dessa forma, a cidade de Sardes, a igreja ali presente, tinha também a cara da cidade. A igreja tinha uma aparência formosa. No entanto, não demorou muito e aquela igreja começou a padecer e ela estava morrendo aos poucos, sem perceber. Vejamos então, a partir do versículo 1, como o Senhor se apresenta a essa igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Veja que Jesus primeiramente se apresenta a essa igreja como alguém que tem os 7 Espíritos de Deus. Por que 7, queridos? Só existe um Espírito Santo. Nós sabemos que 7 significa o número da plenitude e da perfeição. Portanto, o Senhor aqui realça a ação plena e perfeita do Espírito Santo. Estamos atualmente vivendo o ministério do Consolador do Espírito Santo, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele também tem poder para dar. E ele diz que subiria, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus subiu, Consolador desceu, para agir no meio da sua igreja. E através da ação do Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus pode trazer novamente vida às igrejas que estão mortas. Era urgente que Sardes soubesse disso. Sem o Espírito Santo a vida é impossível. Se Sardes estava morta, ela carecia urgentemente do Espírito de vida. O Senhor também se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. Nós estudamos, queridos, no capítulo 1, que as 7 estrelas são os 7 líderes ou anjos ou pastores daquelas igrejas. E o Senhor diz que Ele tem as 7 estrelas e que elas estão na sua mão direita. Cristo tem. O soberano da igreja é Cristo. Os pastores e líderes estão nas mãos dele. Ele é que é o dono da igreja. Ele que é o cabeça da igreja, pois foi ele que a resgatou com o seu próprio sangue. Ele tem as 7 estrelas.
Ele é o dono da igreja, é o cabeça, é o líder, Ele é o condutor da igreja. Portanto, se alguém quer brilhar dentro da igreja, que brilhe nas mãos do Senhor, como luz do mundo, que jaz no maligno. Jesus, Ele elogia essa igreja. Salta aí para o versículo 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Sempre, queridos, havia no meio daquelas igrejas que andavam errantes, sempre havia ali um remanescente. Ali no meio daquela igreja havia umas poucas pessoas que ainda não tinham sujado as suas vestes, não tinham se contaminado ainda como os demais, porque a maioria estava com as suas vestes contaminadas. E as vestes, aqui fala das vestes que não se contaminaram, fala de vestes brancas e fala também de vestes contaminadas. Percebam, aqueles que não se contaminaram são aqueles que, diante da conduta da maioria da igreja, ou da conduta tendente pecaminosa da igreja, eles resolveram não seguir a maioria. E sobre esses que não se contaminaram, foi-lhe prometido vestes brancas. O Senhor começa então a repreender esta igreja. Parte B do versículo 1. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Queridos, o Senhor diz abertamente para essa igreja: olha, você tem fama de que está vivo. Sardes era uma igreja que estava vivendo de aparências. Uma igreja que, embora parecesse avivada diante das pessoas, parecesse uma igreja ativa, uma igreja forte, uma igreja que vivia os ministérios, os dons do Espírito, mas tudo aquilo não passava apenas de fachada. Era uma igreja que tinha nome, que tinha renome, assim como a sua cidade. Era uma igreja que tinha anos de existência. Era uma igreja que tinha adquirido reputação. Mas tudo isso não passava de uma aparência externa magnífica. Chamava sim a atenção de muitos, mas espiritualmente estava morta. Isso nos faz lembrar dos escribas e fariseus que viviam de aparência, que queriam demonstrar para as pessoas que eles jejuavam, que eles oravam, que eles tinham vida de intimidade, mas que Jesus abertamente os chama de sepulcros caiados, que por fora realmente parecem famosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Irmãos, isso abre um alerta para nós nessa noite. Nós não podemos viver de aparência, e ninguém consegue viver para sempre de aparência. Por mais que você seja bom em simular, vai chegar um momento que você vai deixar pistas.
Por mais que você tente empurrar uma mentira, vai chegar um momento que você vai precisar mentir tanto para defender a sua mentira que você não vai conseguir mais. Essa igreja estava vivendo de aparência. Por isso, queridos, não adianta muitas vezes termos uma igreja numerosa, uma igreja ativa, uma igreja formosa, uma igreja famosa, se por dentro está tudo errado. Pode até chamar a atenção da sociedade, pode até chamar a atenção das pessoas, mas Cristo está ciente do que está se passando nos bastidores. Pode sim atrair pessoas, mas o que nós precisamos saber é se essas pessoas vão passar na peneira de Cristo. Porque a peneira de Cristo é bastante rigorosa. Aquela igreja tinha fama de estar viva, mas está morta. A igreja está em profundo coma espiritual. Sua liturgia até poderia ser boa, ser atraente, mas não passava de uma marcha bem ritmada para um futuro funeral. O problema que existia naquela igreja não era a perseguição, como existiam nas outras, em algumas outras que nós víamos. O problema daquela igreja também não era uma heresia. Não, o problema daquela igreja era o mundanismo, que estava penetrando sorrateiramente. Porque às vezes a gente quer fazer coisas diferentes para atrair pessoas e acabamos que, relativizando o evangelho, acabamos que abrindo brechas demais, e aí a igreja se transforma em um mundanismo disfarçado. Apesar da reputação de ser uma cidade muito ativa, Sardes estava infestada pelo pecado, suas obras eram más e foram reprovadas diante de Deus, suas vestes estavam contaminadas. Jesus diz claramente: as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Irmãos, quando o mundo entra dentro da igreja, ele causa doenças. E o pecado, ele mata a nossa vontade de buscar as coisas de Deus. Sardes estava com uma conduta desleixada. Ela desprezara o padrão divino e fizera-se uma igreja relapsa. Embora não sejamos perfeitos nas nossas obras, precisamos, queridos, fazer as coisas para Deus com excelência. As coisas do reino não devem ser feitas de todo jeito. Quando de fato amarmos a Cristo, faremos as coisas com o cuidado necessário. A perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. De que adianta tratarmos a obra de Deus de qualquer forma? Lembremos da advertência de Deus a Jeremias. Jeremias 48:10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, ou em outras versões, relaxadamente. O Senhor Deus recomenda a essa igreja: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Veja bem, Jesus aqui está falando de um grupo de pessoas. Alguns membros desta igreja estavam sonolentos, estavam
ainda não mortos, mas estavam a um passo da cova, estavam dormindo espiritualmente, estavam acomodados, estavam indiferentes às coisas de Deus, estavam sem apetite espiritual, estavam sem vibrar com as coisas celestiais. E Jesus estava extremamente preocupado com essas pessoas. E ele então repreende a postura dessa igreja e recomenda: vigie e fortaleça esses que estão quase morrendo. O remanescente fiel deveria vigiar para não cair também em pecado. Aquele grupo que ainda não havia contaminado as suas vestes deveria vigiar para não cair e para que também pudesse fortalecer aqueles que já estavam na UTI, para que pessoas não continuassem a morrer espiritualmente. Queridos, é tempo de confirmarmos a fé dos que ainda respiram, através da palavra, da oração, da comunhão, do serviço evangelístico e missionário. Precisamos, sobretudo, nos dedicar a esses que ainda estão respirando. Quanto aos que já morreram, que eles ouçam a voz de Jesus Cristo. Lá em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 3, conselhos de Jesus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Sardes aqui sofria de forma semelhante à igreja de Éfeso, de uma amnésia, de uma perda de memória. O Senhor está dizendo: lembre-se. Embora vivesse de passado, ela já não conseguia lembrar daquilo que recebera de Deus. A exortação do Senhor era urgente: lembre-se daquilo que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. A situação dessa igreja era grave, irmãos, porque ela carecia de uma ressurreição, de um grande e poderoso avivamento. O Senhor lhe recomenda obediência, retomada aos princípios básicos da fé. Não importa o quanto nós aprendemos na nossa caminhada cristã, não importa o quanto nós estudamos ou que aprendemos de Cristo, de Evangelho, de Bíblia, de teologia, não importa tudo isso, se você esqueceu as verdades básicas a respeito de Jesus. Os princípios básicos da fé nunca devem ser abandonados. Nenhuma novidade a respeito de Deus poderá contradizer os seus ensinos bíblicos fundamentais. E o Senhor finaliza o seu conselho aqui dizendo que, caso essa igreja não vigie, ela será surpreendida por Cristo, que virá até ela como vem um ladrão. Quando menos se espera. Aquela cidade que se achava inconquistável, que achava que não podia ser surpreendida ou invadida pelos seus inimigos, sendo ela mesma invadida por 2 vezes, Jesus faz a mesma orientação: olha, você se acha vigilante, mas eu posso vir a você como vem um ladrão. Promessa de Jesus ao vencedor. O vencedor, versículos 5 e 6, será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira promessa de Jesus ao vencedor: será assim vestido de branco. Aqueles que não contaminarem as suas vestes estarão assim vestidos de branco. Significa aqui ter sido separado e purificado por Deus. Significa aqui, queridos, as vestes de santidade. Cristo prometeu honras futuras e vida eterna àqueles que perseverarem na fé. As vestes brancas são a identidade dos remidos nos céus. Nós vimos isso durante o nosso estudo do Apocalipse. Aqueles que estão diante do trono de Deus, aqueles que estão adorando ao Senhor, os remidos que João visualizou lá, estavam de vestes brancas. E o Senhor está dizendo para essa igreja que o vencedor será vestido de vestes brancas. O Senhor continua prometendo a essa igreja: de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, existe um livro muito importante. E se o seu nome precisa estar escrito em algum lugar, ele precisa estar neste livro. Não adianta o seu nome estar no hall de membros de uma igreja e não estar neste livro. Os nomes de todos os salvos estão registrados neste livro, que é chamado livro da vida. Somente os vencedores têm essa garantia de que de modo nenhum o seu nome será apagado do livro da vida. Irmãos, alguém que está espiritualmente morto não pode estar com o seu nome em um livro da vida. Se o livro é da vida, é de quem está vivo espiritualmente. É de alguém que vai viver eternamente. É de alguém que está preparado para viver eternamente. É alguém que de fato se converteu. A Bíblia fala que no período de grande tribulação, antes que venha o anticristo, se manifestará a apostasia. Muitos abandonarão a fé. Durante o estabelecimento do sinal da besta, a Bíblia é clara em dizer que aqueles que se deixarem ser marcado pelo sinal da besta, automaticamente estão recusando a sua fé. O Senhor promete a essa igreja ainda: confessarei o seu nome diante do meu Pai. Aqui é uma referência a Mateus 10:32, que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que confessa ao Senhor é confessado por Ele. Aqueles que confessam a Cristo, aqueles que não têm vergonha do seu nome, aqueles que não têm vergonha de dizer que serve a Ele, será confessado também por Ele diante de Deus o Pai. Chegamos, irmãos, à conclusão de que essa igreja foi morrendo aos poucos, porque nenhuma morte acontece de repente. Ela vem minando devagarzinho.
Essa igreja foi morrendo aos poucos, se esvaziando do Espírito Santo de Deus. Aos olhos humanos, apesar de parecer ser bem viva, bem maquiada, vestida, ricamente, toda uma estrutura, mas já não passava de um cadáver. E sabe por que Sardes caiu? Sardes caiu porque não vigiou. Sardes caiu porque não vigiou. Da mesma forma, muitas igrejas atualmente estão espiritualmente mortas e nem sabem. O atestado de óbito desta igreja poderia ter sido evitado se ela estivesse angustiada por viver um verdadeiro avivamento. Uma igreja morta, enferma, sonolenta, precisa ser avivada pelo Espírito Santo. A Bíblia nos recomenda, queridos, orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito, adorar no Espírito. Uma igreja inerte só pode ser reavivada por Ele. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por Ele. O Senhor Jesus queria e quer reavivar as igrejas espiritualmente mortas. Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito Santo à sua igreja. Ele diz: eu tenho os 7 Espíritos de Deus. A igreja precisa passar por um avivamento ou enfrentará, infelizmente, um sepultamento. Irmãos, que sejamos cristãos cheios do Espírito Santo. Que possamos não apenas possuir, porque tem crentes que só possuem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não os possui. O Espírito Santo precisa nos possuir. Nós precisamos, queridos, não apenas ser habitados pelo Espírito Santo, mas Ele precisa habitar em nós. Precisamos ser cheios dele. O Espírito Santo haverá de soprar a vida, para que esses que estão mortos possam se reerguer assim, como aconteceu ali no vale de ossos secos, em Ezequiel 37, onde o Espírito de vida soprou ali e trouxe reavivamento. Somente um reavivamento ressuscitará as igrejas que, apesar de terem história, já não fazem história. Irmãos, igreja de Cristo é lugar de gente viva. Igreja de Cristo é lugar de vivos, é lugar de pessoas vivas. O nosso Deus não é Deus de mortos, o nosso Deus é Deus de vivos. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Como está a sua vida espiritual? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite.